Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Nós vamos a mais um vídeo da Palavra do Senhor, mas antes eu quero fazer aquele pedido que eu sempre faço. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de comentar principalmente, que é muito importante. O seu comentário vai fazer com que este vídeo seja enviado a outras pessoas. E também não esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Mande para todos os seus contatos, compartilhe com quem você puder, porque é importante para que a palavra de Deus possa alcançar outras pessoas. Nós vamos agora a uma breve vinheta, logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde aí só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter me esperado até aqui. Quero convidar você, se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de João, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 8. Livro de João, capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara em si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos e assim sereis meus discípulos. Amém, queridos? Glórias a Deus. Queridos, nós vamos ter uma mensagem hoje falando justamente sobre essa questão da árvore que dá fruto, da árvore que não dá. Então, nós vamos falar sobre podas. E o título da palavra é Por que Deus precisa nos podar? E realmente nós precisamos de vez em quando passar por uma situação dessa. Quando Jesus fala sobre limpar os ramos, no verso 2, parte B, ele está escrito, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Ele fala de algo sistemático que vai crescendo e evoluindo, por isso a necessidade da limpeza. Para que nós possamos dar fruto, nós precisamos estar limpos. Como o próprio Jesus falou, nós já fomos limpos pela sua palavra. Então precisamos agora ser podados naquilo que realmente não serve, para que possamos dar mais frutos. O lavrador, quando ele percebe que a sua árvore, o seu pomar, ou a sua planta, que ele está cultivando, ela começa a aparecer folhas secas, ela começa a aparecer coisas ali, às vezes até mesmo um galinho pendurado, uma outra planta que começa a se enroscar nela, ele tira tudo aquilo, para que aquela vara que está ali, ela possa gerar um renovo e com isso gerar novos frutos. É dessa forma que nós também somos. Nós precisamos de tempos em tempos passar por essa avaliação para que seja tirado de nós aquilo que não serve, aquilo que talvez esteja ocupando um espaço desnecessário. E aí sim, nós vamos gerar muito mais frutos com isso. Durante a nossa vida, nossa caminhada, vão se acumulando muitas coisas em nós que precisam ser tiradas de tempos em tempos. E isso é feito pelo Senhor através da poda que Jesus se refere. Como não conseguimos fazer nós mesmos essa poda, temos que ser, ao longo dos anos, podados pelo Senhor para que possamos realmente dar frutos. Tem uma palavra na língua portuguesa que é o renovo. Essa tem um significado que ilustra bem essa mensagem. O que é o renovo? O significado dele é início do desenvolvimento de planta, ramo, folha ou flor. Resumindo, é aquele broto que começa a nascer em lugar onde havia um ramo seco que foi podado. Então, se nós queremos gerar frutos, nós precisamos de tempos em tempos ser podados. E Deus sabe aquilo que precisa ser podado na minha e na sua vida. Então,
nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu falo, por exemplo, da minha parte, quando eu cheguei de volta na casa do papai, na igreja, eu fiquei alguns anos longe dos caminhos do Senhor, e um dia tive um retorno, e nesse retorno eu passei por essa poda. Eu precisava passar por aquilo. Por quê? Porque quando a gente vem de fora, andando fora dos caminhos do Senhor, a gente está com o nosso corpo sobrecarregado, a nossa mente, o coração, sobrecarregado de muitas coisas que precisam ser tiradas. E essa é a poda que eu falo que Deus faz em cada um de nós. Por isso você que está me assistindo, se você ficou longe da igreja por algum tempo e você está retornando, e você às vezes percebe que estão tentando tirar algumas coisas de você, que você talvez esteja resistindo, não quer que tire, não faça isso. Deixa, porque Deus vai usar pastores, Deus vai usar líderes, Deus vai usar irmãos da igreja para ensinar para você que talvez aquilo que você viveu lá atrás está morto, não precisa mais, está seco. Então ele precisa ser tirado da tua vida para que você possa renovar esse galho, essa vara em você, que vai gerar realmente muitos frutos. Mas para isso a pessoa precisa ter essa compreensão. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Como eu falei, quando eu voltei para a casa do papai, eu estava igual ao filho pródigo. Quando voltou, que precisava ser podado por causa de muitas coisas que eu vivi lá fora, longe dos caminhos do Senhor. Então, assim acontece com todos que se afastam ou que vêm de uma vida sem Deus. É desse jeito que acontece. Então nós precisamos ter essa compreensão, entender que nós precisamos, quando chegamos à casa do papai, nós precisamos ser podados em algumas coisas que vão realmente renovar a nossa vida. É aquele renovo que eu falei, que está na língua portuguesa. Quando você for olhar no dicionário, você vai encontrar. Procura o que é renovo, você vai perceber que é aquela plantinha nova, cheirosa, sabe, vistosa, que começa a surgir num galho de uma árvore, onde antes havia um galho seco que foi podado. Ela revive, ela renova. Então, para ser renovado, nós precisamos ser podados. E essa poda não é somente para quem veio depois de anos fora dos caminhos, ou para quem veio de uma vida sem Deus. Até mesmo para quem está dentro da igreja, já há alguns anos, de vez em quando tem que parar para fazer essa análise. O que precisa mudar na minha vida? O que eu tenho acumulado ao longo dos anos, mesmo dentro da igreja, que talvez hoje precisa ser tirado de mim? Temos que olhar isso. E isso é necessário. E Deus faz isso na minha e na sua vida. Justamente para que nós possamos tirar essas coisas ruins, renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente e o coração, para que muitos mais frutos sejam gerados. Então pensa nisso aí. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que precisamos ser podados, no que precisamos ser podados, o que Deus precisa podar em nós nesse tempo. E o primeiro tópico que eu quero trazer para nós está no livro de Filipenses 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. O que seria a primeira poda que nós precisamos se tivermos realmente esse problema? Deus identifica isso em nós e aí precisa ser podado. É a ansiedade. Aqui no verso diz, não estejais inquietos. Ficar inquieto é questão de ansiedade. Então, a ansiedade é uma doença do fim dos tempos. A cura não vem de outro senão de Deus. Ele nos poda tirando as preocupações exageradas, as aflições, cansaço físico e mental, e com isso vai restaurando a nossa capacidade para enfrentar as adversidades. Ou seja, nós não podemos permitir que a ansiedade se apodere de nós de forma que nós não consigamos viver uma vida para Deus. Quando nós começamos a ficar ansiosos demais, nós precisamos dar uma parada, dar uma avaliada. Por que está acontecendo aquela ansiosidade? Será que nós precisamos de uma instrução maior? Será que nós precisamos rever alguns princípios? Será que nós precisamos fazer o quê? Precisamos sim, alguma coisa. Algo precisa ser feito para que aquela ansiedade seja tirada de nós. E quando essa ansiedade é tirada, ela faz parte dessa poda que Deus está fazendo em mim e em você. Nós precisamos ser podados de tudo aquilo, porque não adianta nós queremos dizer, não, eu estou na igreja, eu estou andando nos caminhos do Senhor, eu estou fazendo as coisas corretas. Sim, nós estamos procurando fazer o melhor para Deus. Porém, não quer dizer que não vão acontecer acúmulo
de coisas dentro do nosso coração e da nossa mente que possam estar atrapalhando o nosso crescimento. Então nós precisamos, com isso, entender que essa poda feita por Deus é necessária. O segundo tópico que eu quero trazer para nós está no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar a todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E qual é esse segundo tópico? É a culpa. É a culpa. Muitas vezes nós nos sentimos culpados por coisas que nós fazemos. Nos sentimos culpados por situações que nós não conseguimos vencer. Nos sentimos culpados por causa de pessoas que nós estamos tentando trazer para os caminhos do Senhor, ou estamos tentando ensinar alguma coisa, mas não estamos conseguindo passar para aquela pessoa o que ela precisa fazer e como ela tem que agir. E nos sentimos culpados por aquilo. Queridos, pensa comigo. Eu sou pastor de um ministério e eu já passei por muitas situações e já muitas pessoas passaram pela minha vida ao longo desses 17 para 18 anos que eu estou dirigindo uma igreja. Alguns jovens passaram por nós através das águas do batismo. Nós ensinamos, nós fizemos discipulado, nós fizemos libertação e nós seguimos com aqueles jovens durante um tempo. Alguns deles se desviaram depois. Aí vem no meu coração como pastor, aonde eu errei? O que será que eu fiz que não foi correto? O que será que eu fiz que trouxe algum tipo de desilusão no coração daquela pessoa? Às vezes, eu não fiz nada para que aquela pessoa se desviasse. Mas alguma coisa aconteceu na vida dela e eu muitas vezes me sinto culpado porque não fui capaz de combater aquilo. Mas isso é uma poda que Deus tem que fazer em mim e em você. Porque nós não podemos ser culpados pelas atitudes dos outros. Nós ensinamos. E quando ensinamos, queremos ter a certeza de que a pessoa aprendeu. E a gente continua junto, caminhando ali. Porém, em alguns momentos, algumas ovelhas se desviam do caminho. Quando nós olhamos Jesus falando, ele fala muito sobre isso. Ovelhas que se desviam dos caminhos, ovelhas que vão por caminhos tortuosos porque elas têm problema de visão, elas têm problema de entendimento, e isso é também conosco. Então nós precisamos tomar cuidado e não deixar que essas coisas venham nos abater. Por isso precisa ser podado na nossa vida de tempos em tempos. Chega um tempo que acumulamos tantas coisas na nossa vida que parece que tudo que aconteceu de ruim conosco e com outros entes queridos somos culpados. Isso é uma situação. E principalmente como pastor e líder, aquele que discipulou, aquele que acompanhou, de repente ele acompanhou, chegou num tempo e falou: bom, eu acho que agora o meu irmão já pode caminhar sozinho e talvez já está discipulando o outro, porque esse é o nosso papel. Nós preparamos e enviamos. Preparamos, cuidamos daquelas pessoas, ensinamos e enviamos para que elas possam frutificar através da vida de outras pessoas. Mas às vezes essas pessoas se perdem no meio do caminho. Mas nós não podemos jogar isso como culpa, mas precisa que Deus venha podar isso em nós. Por quê? Porque muitas vezes nós classificamos como culpa. Eu fico muitas vezes frustrado por pessoas que se desviaram e eu falei: poxa, aonde eu errei? O que será que eu deixei de ensinar para aquela pessoa? Então é muito comum isso acontecer. Então nós precisamos realmente ser podados por Deus, e não é pelo homem, tá? Não é um líder que vai vir te podar, não é um conhecido, não é um amigo, não é um pastor. É o próprio Deus, é o próprio Senhor, porque o próprio Jesus fala isso. Que o Pai poda aqueles que precisam ser podados. Então não adianta a gente ficar eu tentando fazer isso. Eu posso sim ensinar, dirigir a pessoa de uma certa forma, mas ela tem que entender que aquela poda vai vir de Deus, não vem de mim. Outra situação que é muito importante, que a gente precisa tomar um cuidado muito grande, e é também algo que precisa ser podado e com muita urgência em algumas pessoas, está no livro de Provérbios 16, 18, que diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Muitos de nós, queridos, quando começamos a crescer dentro do ministério, nós permitimos que a arrogância, a altivez e a soberba se aloje no nosso coração. Porque nós começamos a pensar, por causa de outras pessoas que falam pra gente, que nós começamos a pensar que tudo aquilo está acontecendo por minha causa. Eu ouço muitas vezes, quando eu vou ministrar em alguns lugares, pessoas no final vêm me cumprimentar: oxa, pastor, que palavra tremenda,
Eu sempre falo, não é minha essa palavra. Essa palavra pertence ao Senhor, eu sou apenas um mensageiro. Por quê? Porque eu não quero permitir que esses elogios entrem no meu coração, se aloje e faça pensar que eu sou alguma coisa. Não, eu não sou nada. Eu só sou alguma coisa porque Deus me permite ser naquele momento. Porque eu ministrei a palavra dele, porque eu pude trazer uma palavra de conforto, de consolo, de avivamento, mas não foi eu que criei aquela palavra vem de Deus. Então, quando isso começa a acontecer na vida das pessoas, isso eu estou falando de mim como pastor, mas é na vida de qualquer um. Não precisa ser pastor para ser soberbo. Não precisa ser pastor para ter altivez e achar que a arrogância dele serve para alguma coisa. Às vezes pessoas que são meros membros, são meros espectadores, são mais soberbos do que muita gente que tem um poder muito maior. Então a gente precisa tomar cuidado. Isso somos todos nós, não é só quem é líder. É quem é líder, é quem é membro, é quem é cooperador, é quem é apenas aquela pessoa que vem na igreja para ouvir a palavra. Todos nós temos que tomar cuidado. E isso precisa ser podado de tempos em tempos na nossa vida. Essa arrogância, essa altivez, essa soberba tem que ser tirada de nós. Nós não podemos permitir isso. E se quando a pessoa não permite, ela consegue vencer essa estaca. Ela consegue vencer essa barreira. Mas quando ela permite, Deus precisa podar essa pessoa. E às vezes a poda do Senhor vai ser doída. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande. Uma outra situação também, queridos, que nós temos que olhar, que é muito comum no meio do ser humano e também de quem está na igreja, está no livro de Salmo 73, do 2 ao 3, que diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos arrogantes, quando via a prosperidade dos ímpios. Ou seja, muitas vezes nós começamos a ver o que o outro está fazendo. Aqui, o salmista Asaf, ele está falando sobre o que ele viu nos ímpios, que as coisas davam tudo certo, e ele quase escorregou. Mas às vezes, dentro da própria igreja, nós criamos uma inveja quando vemos o nosso irmão crescer. E isso também é uma poda que tem que ser feita. Deus não pode permitir que aquilo continue na minha e na sua vida. Eu tenho que me alegrar quando eu ver o crescimento do meu irmão. Eu tenho que me alegrar quando eu ver o meu irmão subir no púlpito para pregar a palavra, quando o meu irmão sobe para cantar, para tocar, quando o meu irmão sai para evangelizar e vidas começam a vir a partir da vida dele. Teve um ano na igreja que eu estava dirigindo anos atrás, antes da pandemia, nós tivemos um ano lá que nós tivemos um batismo, que nós batizamos quase 20 pessoas, uma igreja pequena. Naquelas 20 pessoas tinha pelo menos umas 8 a 10 que foi um jovem que trouxe. Um jovem que preparou, que trouxe, discipulou, e meninos que estão com a gente hoje em algumas igrejas. Então eu tenho que ficar como? Alegre de ver aquilo. O rei Saul, a sua soberba derrubou ele do trono. Por quê? Quando ele viu Davi sendo elogiado, ele começou a perseguir Davi para matar. E Davi tinha sido ungido rei. Davi, o Senhor havia visto em Davi um homem segundo o seu coração. E Davi, por causa disso, foi perseguido por Saul durante muito tempo. Saul tentou matá-lo. Então a gente sabe que o líder, o líder, aquele que é pastor, aquele que é missionário, que dirige um trabalho, ele tem que se alegrar quando ele vê um irmão crescer, trazendo vidas para a igreja, discipulando, sendo um exemplo. Isso aí é motivo de grande alegria para nós. Mas se a pessoa não se alegra com isso, ela precisa ser podada nisso. Deus precisa tratar nessa pessoa. Deus precisa tratar com isso para que a pessoa possa realmente entender que ela não é nada se Deus não estiver do lado dela. Se o Espírito Santo não estiver sobre a sua vida, não estiver sobre a vida não estiver sobre a sua vida, sobre o seu ministério, você não é nada, meu irmão. Então isso precisa ser podado quando a pessoa começa a olhar para as outras pessoas querendo aquilo que ela é, achando que ela não é capaz, eu sou mais ainda. Isso é arrogância, isso é soberba. Isso aconteceu com o salmista Asaf, quando ele começou a ver a prosperidade do ímpio. E ali pior ainda, porque ele começou a ver o ímpio progredir e ele começou a ficar com inveja. Pior ainda do que aquele que tem inveja do irmão que cresce dentro da igreja. Porque o cara que tem inveja do ímpio, ele vai querer ser igual a ele. Ele vai se desviar, ele vai começar a viver no pecado. Então, muito cuidado. Deus precisa podar isso na vida dessas pessoas.
Vamos para o outro tópico. O outro tópico também é muito importante. Salmo 42, 11. Por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Depressão. Depressão é um mal terrível do século, que vem deprimindo, vem matando pessoas. Então nós temos que tomar um cuidado. E quando a depressão começa a vir, porque ela vem por causa de situações, por causa de perdas. Então tudo isso que eu estou falando de poda tem a ver com a depressão. A depressão tem a ver com isso que eu já falei até aqui. Porque quando a pessoa começa a ter perdas na vida, quando a pessoa começa a se sentir culpada, quando a pessoa começa a ficar muito ansiosa, a tendência dela é ir para uma depressão. Então muito cuidado. Você, meu irmão, você, minha irmã, analisa isso na sua vida. Permita que Deus venha podar isso em você, para que você possa ter uma vida cheia da presença do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. A depressão é o mal do século e de tempos em tempos Deus nos limpa deste sentimento para que possamos continuar a frutificar. Alguém depressivo se isola, entristece e precisa da poda de Deus para ser restaurado. Não permita que isso aconteça na tua vida. Não deixe que isso aconteça na vida dos teus irmãos. Analise, se você perceber algum irmão assim, converse com ele, sabe? Leve ao conhecimento do teu pastor, vamos conversar com essa pessoa, vamos levantar um clamor pela vida dela, vamos levantar uma campanha de oração se for preciso, não só por ela, mas por todos que estejam passando por isso. E as demais podas que foi falado aqui, nós precisamos orar por essas pessoas, pedir para que Deus venha tratar, para que Deus venha trazer no coração dessas pessoas um tempo novo, um tempo de restauração. Então tudo isso, meu amado, minha amada que está me assistindo, é muito, muito importante. E concluindo, a poda é necessária a todos nós que queremos viver uma vida para cumprir os mandamentos e ver as promessas de Deus também se cumprirem na nossa vida. Queridos, a poda é necessária. E nós vamos ser podados durante a nossa vida inteira. Não pense que isso aí é só hoje e daqui não precisa mais. Precisa. De tempos em tempos nós precisamos estar fazendo uma análise, uma autocrítica. Eu preciso fazer isso na minha vida, você precisa fazer na sua. Não importa quem você seja dentro da igreja. De tempos em tempos nós precisamos colocar nosso joelho em oração, pedindo isso para Deus. Senhor, tira de mim aquilo que não serve. Tira de mim aquilo que está incomodando. Tudo aquilo que não está fazendo efeito, que não está trazendo frutificação, não está trazendo nada de bom para as pessoas, eu preciso que seja tirado. Então é importante a gente entender isso. Queridos, pense, analise a sua vida. Veja o que você precisa ser podado e peça a Deus que Ele vai fazer. O Senhor vai podar você dentro daquilo que você é necessário ser podado. Não se incomode quando você perceber isso. Quando perceber que Deus está incomodando você em alguma área, quando perceber que Deus está tirando você de alguma coisa, não se incomode com isso, porque é o tratar de Deus. Eu já falei isso, eu tive uma época que eu estava dirigindo a igreja, ainda no começo, muito pouca experiência eu tinha. Hoje eu tenho um pouquinho mais, não muita, mas eu tenho um pouquinho mais de experiência do que eu tinha há 16 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje eu estou para 17, para 18 anos. Eu estou dirigindo um ministério, uma igreja do ministério. Então aquilo ali na minha vida foi uma surpresa muito grande. Por quê? Porque eu comecei a perceber dentro de um departamento da igreja, nossa, eu percebi que estava havendo um conflito entre um líder e uma pessoa que era membro. E aquilo ali, o que aconteceu? Eu fui conversar com os dois, tentei apaziguar, não consegui. Conversei com um, conversei com o outro, a palavra era aquela. Aí eu tomei uma decisão que eu creio que foi de Deus, não foi minha. Eu chamei aquela irmã, que fazia parte daquele departamento, sentei com ela e falei, eu vou te afastar do setor tal. Ah, mas é meu chamado, é o que Deus tem como propósito na minha vida e tal. Eu falei, calma, eu não estou tirando você do teu propósito, não estou tirando você da tua chamada. Eu estou pedindo para você, vamos acalmar um pouco as águas, vamos esperar baixar a poeira, depois a gente retoma. Nesse meio tempo, um dia eu chamei essa pessoa para uma outra situação. Nós íamos ter uma vigília e eu chamei essa pessoa para ministrar uma palavra naquela vigília. Ela ficou um pouco assustada, mas aceitou. Ela foi e ministrou com excelência. Ali eu percebi que Deus estava usando a minha vida para tirar aquela pessoa daquele momento que ela estava vivendo, que não era o dela,
e ela achava que era, para um outro momento, que foi o momento que ela realmente definiu qual era o seu chamado. A nossa mensagem hoje não tem a ver com o chamado de cada um de nós, mas tem a ver com a poda que Deus faz para muitas vezes mudar você dentro da igreja onde você está. Então pense nisso. Antes de você reclamar, antes de você achar que o pastor está te queimando, que os irmãos estão te queimando, analisa. Será que não é Deus querendo mudar você para uma situação diferente, que Ele quer preparar você para algo muito maior? Então, pense nisso. Eu quero orar com você nesse momento e depois fazemos as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos que assistiram este vídeo. Cada um daqueles que não assistiram, mas que vão assistir ainda, que o Senhor possa derramar do teu bálsamo sobre a vida de cada um. Senhor, falamos de podas que o próprio Senhor vem fazer em nós, porque precisamos de tempos em tempos tirar algumas coisas que estão ocupando espaço desnecessário. Para isso, Senhor, nós vamos frutificar, por isso nós vamos frutificar. Então, Senhor, poda cada um de nós naquilo que for necessário. Faça a sua vontade, não a nossa, mas que em nome de Jesus nós possamos ser podados e que possamos a partir daí ser frutíferos em todo o tempo. Que a graça, a paz e o amor do Senhor esteja presente em nossas vidas, que tudo seja para a glória do teu nome. Te louvo, Senhor, neste dia, te agradeço no nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter ficado até aqui. Não esquece, mais uma vez, peço para que você, assim que você assistir esse vídeo, passe esse vídeo para os seus amigos, para os seus contatos, ponha nas suas redes sociais, deixe o seu like, deixe a sua opinião do que você achou da palavra. É muito, muito importante isso aí. Para a plataforma do YouTube, quando você comenta, ele vai se tornando relevante dentro da plataforma. E aí esse vídeo começa a ir para outros lugares, ele começa a ser divulgado melhor. Então eu só peço para você isso. E principalmente também não deixe de estar mandando para as pessoas que você conhece, peça que elas se inscrevam também. Tudo isso é muito importante para que haja um crescimento nesse canal. Quero te agradecer, deixar para você um grande beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitindo Deus.